Você lembra quando o Osório disse que o Vasco não iria queimar os 70 milhões em uma semana? Não lembra, não? Olha aí. E o Vasco não vai queimar 70 milhões em uma semana. Nós temos um planejamento orçamentário, esses 70 milhões foram planejados para serem gastos ao longo do ano, claro que tem um desembolso maior agora no início para quitar as questões atrasadas e depois o Vasco finalmente vai ter um planejamento de fluxo de caixa adequado para cumprir as suas responsabilidades. Isso vai permitir com que qualquer funcionário do Vasco, seja atleta de futebol, seja os funcionários administrativos, tenham absoluta certeza do seu recebimento em dia a partir de agora. O restante dos 70 milhões, a alocação é no custeio do clube e nós vamos estar discutindo com a 777 e, eventualmente, alguma coisa relativa a investimentos no futebol. Esse dinheiro, importante lembrar, entra para o Clube de Regatas Vasco da Gama, daí a importância da parceria, da confiança da 777 em nós. Esse dinheiro não está entrando na SAF, está entrando no Clube de Regatas Vasco da Gama, será gerido pelo Clube de Regatas Vasco da Gama com muita responsabilidade e a prioridade é o funcionário e a certeza que a gente vai ter um ano organizado, tranquilo, sem sobressaltos com a questão de fluxo de caixa, que é uma surpresa, quase que um milagre no Vasco da Gama, se você for olhar os últimos 10, 20 anos para trás. E olha que tem outra dele falando da AGE depois da vinheta. Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco, e caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Você, meu amigo, também tem a opção de nos ajudar através de um Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. Inclusive tem o QR Code aqui do lado, é só você apontar a sua câmera, caso se sinta à vontade. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no Radar Vascaíno e no Twitter, @radar_Vascaíno. Bom, está se aproximando aí o dia D para que o Vasco defina realmente se vai vender os 70%, né, para a empresa 777 Partners. A coisa está começando a apertar. Terça-feira que vem vai ter uma reunião para poder fazer aquela listagem. No dia 7 vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo e depois, lá para o dia 30, mais ou menos, a tão esperada AGE para resolver se a 777 vai realmente ser aprovada para comprar o Vasco, os 70% do futebol do Vasco. E a gente sabe que não é só o futebol do Vasco, né? Tem mais coisas aí envolvidas, enfim. Eu vou colocar aqui agora para você um trecho em que o Carlos Roberto Osório, ele comentou, isso, se não me engano, foi dia 23 de fevereiro, sobre o rito da AGE. Acompanhe com muita atenção e daqui a pouco a gente volta. Com relação à segunda etapa, ou seja, a Assembleia Geral, aí nós vamos ter que ter muita calma e muito cuidado, e essa é a nossa visão. Eu tenho absoluta convicção que a decisão que vai ser tomada pelo sócio do Vasco, eu sou sócio do Vasco, eu vou votar na Assembleia Geral. Nós temos absoluta consciência de que essa talvez seja a decisão mais importante tomada pelo clube desde a resposta histórica há praticamente 100 anos atrás. É uma decisão que muda a estrutura do clube, que transfere o futebol para uma sociedade anônima, que precisa de salvaguardas que vão ser apresentadas aos sócios. Então nós entendemos que será necessário, enfim, muita explanação para que o sócio possa votar com confiança. Eu tenho certeza absoluta que o negócio que o Vasco está fazendo é um negócio excepcional. Eu votarei sim, sem nenhuma preocupação, mas eu estou participando desse processo desde o início. É preciso que o associado do Vasco, nosso conselheiro e o nosso benemérito, também possa ter essas informações para formar o seu juízo de valor e votar. Em 90 dias, período da due diligence,
nós temos uma série de cláusulas de confidencialidade acordadas com a 777 que não podem ser abertas. O que o Vasco deu para a 777 nessa assinatura que o Jorge Salgado fez lá em Miami, assinando esse memorando de entendimento? O Vasco só deu uma coisa, deu uma exclusividade de 90 dias para negociar com a 777. E a 777 nos deu um empréstimo de 70 milhões de reais. A única coisa que foi dada firme foram essas duas coisas. A outra é uma proposta não vinculante, que depende de uma due diligence, que vai ser feita, e vai ser transformada em vinculante. Então, nesses 90 dias, tem muita coisa que a gente não vai poder avançar. Por quê? A 777 não quer abrir para terceiros a estratégia dela de investimentos. O Vasco da Gama também não quer abrir para terceiros a sua estratégia que ele colocou para garantir os investimentos, por exemplo, no futebol a longo prazo. Então, tem uma série de coisas que, nesse momento, não serão abertas. Mas, a partir do momento que for aprovado, que a due diligence acabar, e a 777, o Josh meteu o Jamegão lá, junto com o Jorge Salgado, numa proposta vinculante, aí os nossos associados e conselheiros receberão todas as informações necessárias para que eles possam tomar a sua decisão. Então, nós temos um momento, que é esse momento atual, com informações mais restritas. A partir do momento que a oferta vinculante for publicada, aí todo eleitor terá que ter todas as informações, e aí nós entendemos que o Vasco tem absoluta segurança disso. Quanto mais e melhor se conhecer a proposta, mais se vai gostar dela e mais se vai achar uma loucura votar contra essa proposta da SAF do Vasco. Diante do que você ouviu aí do Osório, eu gostaria que você deixasse seu comentário aí, dizendo, né, o que você achou dessa fala aí do Osório, dessa situação toda. É mais uma mentira que a gente está vendo aí, que veio desse cidadão. Por quê? Você pôde ouvir perfeitamente no áudio que ele disse que os sócios, os beneméritos, os conselheiros iriam ter acesso a essa informação do contrato e que quanto mais soubessem, mais iriam querer votar no sim. Não é verdade? Muito bem. Saiu hoje essa matéria aqui no GE, dizendo o seguinte: SAF do Vasco, conselheiros terão acesso ao contrato? Para que serve a reunião do próximo dia 7? Bom, como a matéria é extensa, né, eu vou colocar aqui para você já a parte que interessa. Aí vem aqui, ó. Os conselheiros terão acesso à íntegra dos contratos? Não. Além dos membros da Comissão Especial do Conselho Deliberativo e do Conselho de Beneméritos, os únicos que tiveram acesso à íntegra da proposta vinculante foram os presidentes dos poderes do Vasco, Carlos Fonseca, do Conselho Deliberativo, Antônio Peralta, do Conselho de Beneméritos, Otto de Carvalho, da Assembleia Geral, e Bruno Iglesias, vice-presidente da Assembleia Geral. A apresentação para eles aconteceu numa reunião na sede da KPMG, no centro do Rio de Janeiro, na tarde da última sexta-feira. Então, você já vê aí que o próprio sócio que vai votar, né, o sócio estatutário, não vai ter informação praticamente nenhuma, a não ser aquelas que, para eles, né, são vantajosas. Eles acham que o sócio merece entender. Aí eu volto a fazer aquela pergunta: você assinaria ou falaria sim para uma situação que você não está vendo, só porque alguém disse? Você faria isso? Você venderia seu imóvel para isso? Numa situação dessa, quer dizer, você não tem acesso ao contrato, mas eu tenho e falo para você, ó, pode votar porque é bom. Aí você vai votar? Pode vender, né? Vamos vender. Não é nem votar, vamos vender. Você vende? Difícil, né, meu amigo? Aí aqui vem ainda o seguinte: vai haver votação no Conselho Deliberativo? Sim. Isso está programado desde a definição do rito da aprovação da SAF, ainda em março. Muito bem. E para que isso aconteça, o Otto de Carvalho já convocou a Junta Deliberativa para revisar lista de sócios aptos a votar na AGE. Segundo a matéria, o presidente da Assembleia Geral convocou para a próxima terça-feira, dia 5 de julho,
a reunião da Junta Deliberativa para revisão e apuração e identificação em listagem própria de sócios aptos a votar na Assembleia Geral a ser convocada. A junta é composta pelo presidente da diretoria administrativa, pelo presidente do Conselho Deliberativo, pelo presidente do Conselho Fiscal e pelo presidente do Conselho de Beneméritos. Seguindo o rito, no próximo dia 7, aí que vem a ironia, né? Carlos Fonseca convoca a reunião do Conselho Deliberativo para 7/7, às 7 horas da noite, para analisar a proposta da 777 Partners. Pois é. O presidente do Conselho Deliberativo, o Carlos Fonseca, aquele que falou da cenoura, lembra? Cenoura, manja cenoura? Convocou uma sessão extraordinária do Conselho Deliberativo para o próximo dia 7, às 19 horas, de forma híbrida, ou seja, vai ser presencial e também via videoconferência. Aí, enfim, ele fez esse edital aqui, convocando essa reunião. Aí eu pergunto, para quê? Para quê? Só para passar algumas informações, já que as pessoas não vão poder, né, ter acesso ao contrato? É o que eu falo, na dúvida, meu amigo, se você é sócio estatutário e não está confortável com essa coisa, com essa ideia, é não. Diga não, porque é a venda do futebol do clube. A gente precisa de dinheiro? Precisa. Mas nesses moldes, da forma que está sendo feita, nessa correria toda que eles estão fazendo, meu amigo, isso aí não é a casa da mãe Joana e nem pertence a eles para eles fazerem isso. Tá certo? Então, tenha consciência e vote com a razão, não com o coração. E aí a tão famigerada AGE, que vai decidir realmente o que vai acontecer com o futuro do futebol do Vasco, ela deve ser marcada para o próximo dia 30 de julho. O Vasco informa que ainda não há data definida para a AGE, mas o dia 30 seria uma data possível, até porque o Otto de Carvalho ele tinha comunicado que dia 30 de julho seria, de repente, uma data boa, porque é um sábado e eles pretendem fazer essa votação num sábado. Agora, eu também não sei por que teria que ser num sábado, já que ela vai ser online, a pessoa nem precisa sair de casa. Ela pode votar qualquer hora dentro do horário estipulado, claro. Então, podia ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, enfim. Para mim, é mais uma balela, mais uma falácia dessa gestão, querendo, né, mostrando, não, vamos botar no sábado que as pessoas podem ir lá na sede para fazer acontecer. Para quê? Para quê? Não vai ter lista, não vai ter nada. Vai ser o que vocês falam e acabou. Como sempre. A eleição lá do dia 14 foi dessa forma. E até isso, até hoje, a gente não sabe quem é quem, né? Portanto, eu acho que a situação do Vasco está começando a ficar muito preocupante. Não é que eu seja totalmente não favorável a uma ajuda financeira do Vasco, não é isso. Eu não sou maluco. O Vasco precisa ser gerido como uma empresa, mas não virá uma empresa. E eu volto a afirmar, se você não tem acesso ao contrato, seu voto tem que ser não, porque você não vai vender um imóvel seu sem saber quais são as condições que você está fazendo. E ali está a paixão, está a nossa paixão, está o nosso clube, está o nosso amor. E a gente não pode deixar isso barato e vender. Tem muita gente que está sendo só pelo ouvido, porque acha que é a única solução. Talvez possa até vir a ser, mas não dessa forma. Não dessa forma. Até você que é a favor da SAF, eu pergunto, você venderia algum objeto seu, algum pertence seu, sem ler nada? Só porque estão falando para você que é bom? Não, né? Então está na hora da gente olhar para frente e ver o que pode acontecer. A 777 já está de olho até no complexo de São Januário. Antes eles iriam alugar, lembra? Agora
já estão vindo com uma historinha aí de uma reforma, e se eles botarem mais 50 milhões no clube, eles ficam com um complexo em definitivo. Tá bom, vende São Januário, daqui a pouco vende Calabouço, vende lá a Sete da Lagoa, tá? Aí os caras resolvem sair do Vasco e vender. E aí? Aí eles só querem vender o futebol. Vendeu para outra empresa. E aí eles resolvem vender São Januário para outra empresa aí, para outro empreendimento. E aí acabou o campo. Acabou o clube. Acabou tudo. Tem que se pensar, gente. Não é assim que a banda pode tocar. Bom, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora. E no Radar Vascaíno volta provavelmente amanhã. Amanhã tem jogo e amanhã eu vou estar no Maracanã para a gente fazer aí, de repente, até uma livezinha rápida lá no Maracanã, que sabe como é que é, né? E aí depois a gente vê como é que vai ficar. Então amanhã dificilmente vai ter intervalo e o pós-jogo deve ser um pouco mais tarde. E o pré-jogo não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou tentar gravar coisas para depois juntar e fazer para você, tá bom? Um forte abraço, um bom final de semana, um bom sábado e a gente se vê. Valeu!